Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, família da Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Mais uma quinta-feira que nós temos a graça de estarmos aqui reunidos para esse nosso culto de oração e pregação da palavra. Ainda neste modelo, à distância, nós nos reunimos primeiro em uma sala virtual de oração e agora nos colocamos para ouvirmos a exposição do texto sagrado. Como você bem sabe, nós estamos seguindo uma série de pregações no livro dos Salmos, e o salmo selecionado para esta noite é o salmo de número 57. O salmo 57 é o salmo no qual nós meditaremos, no qual nós seremos exortados, incentivados, ensinados pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou Davi a compor este salmo, como nos mostra aqui o título do Salmo 57, conforme a história deixou registrado que este Salmo 57 é para o mestre de música, de acordo com a melodia, não destruas. Poema epigráfico davídico, quando Davi fugiu de Saul para a caverna. Salmo 57, assim nos diz a palavra do Senhor. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus, que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus, ele me envia salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões, ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Prepararam armadilhas para os meus pés, fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Acorde minha alma, acordem harpa e lira. Vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações. Cantarei teus louvores entre os povos. Pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esta semana e mais esta quinta-feira que nos concede a tua graça de podermos estar reunidos na igreja, Senhor, e nesse momento diante da tua palavra. Ó Deus, eu te peço que o teu Espírito Santo fale conosco nesta noite. O mesmo Espírito que inspirou Davi para compor este salmo numa circunstância tão perigosa para a vida dele, Senhor. Que nós possamos aprender com o teu Espírito que inspirou o teu servo para escrever este salmo, na forma de canção. Ó Deus, e que nós também aprendamos a louvar ao Senhor a despeito das circunstâncias. Ó Deus, que a tua glória, a tua exaltação, Senhor, seja a prioridade nas nossas vidas, mesmo quando enfrentamos situações tão adversas. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós oramos. Jesus, aquele que é chamado de o Filho de Davi. Aquele que sofreu tremendamente, Senhor, mas que tinha a glória reservada para ele diante dos seus olhos. Por isso ele suportou as agruras da cruz, para que nós pudéssemos ser salvos e o seu nome fosse exaltado. Oramos e pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém e amém. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, Davi é um homem em fuga. Sua fuga não se dá por algo de errado ou criminoso que ele tenha feito. Ele não é um foragido da justiça. Ele está fugindo de Saul. Ele está fugindo do rei Saul. Ainda que ele não tenha sido infiel
ou desleal para com Saul. Na verdade, Davi foi o servo mais fiel e leal a Saul durante toda a sua vida. Mais do que isso, Davi era inegavelmente reconhecido por todos o servo mais fiel a Saul. Além disso, Davi, ele tem laços familiares com Saul. Saul é sogro dele. Saul é o pai de Jonatas, o maior e melhor amigo de Davi. Mas Saul também é o rei que foi rejeitado por Deus. Saul é o rei de quem Deus retirou a sua unção e o seu Santo Espírito. E como se isso não bastasse, Saul é o rei atormentado por um espírito maligno enviado da parte de Deus. Saul é o rei enfermo espiritualmente e emocionalmente. Saul é o rei que tem inveja e que responde com ingratidão e ódio todo o bem trazido a ele e a Israel pelo sucesso de Davi em tudo aquilo que fazia. Saul é o perseguidor de Davi. E para não morrer, Davi primeiro vai buscar refúgio entre os maiores inimigos de Israel e especialmente de Saul nesse tempo, os filisteus. Mais do que isso, Davi vai para Gate, cidade natal do gigante Golias, a quem ele derrotou anos antes e levou os filisteus a uma derrota histórica e vexatória. Ameaçado de morte ali, em Gate, entre os filisteus, Davi finge que está maluco. E logo, logo ele sai dali de Gate. Ele retorna então para os domínios da sua tribo, para a sua parentela, para o território de Judá e vai se esconder em uma caverna em Adulão. Vejam, sempre assim, é bom voltar ao lar, não é mesmo? A gente se sente mais seguro quando está em território conhecido. E como um pastor de ovelhas habituado a percorrer grandes distâncias com o seu rebanho, Davi, ele conhece muito bem essa região, ele conhece ali a área de Judá, especialmente Adulão. Só que ele está só. Ele está em casa, digamos assim, mas ainda está escondido e só. Na escuridão da caverna é onde ele encontra algum descanso, depois de tanta pressão, de tanta opressão de Saul, fazendo com que ele fuja constantemente. Ele está em casa, mas em vez de ter um travesseiro, uma cama tecida para se deitar e dormir, Davi está em uma gruta fria e faz de uma pedra o seu travesseiro. Bom, pelo menos ele está seguro. Pelo menos ele pode ter algum tempo sem temores, afligindo constantemente a sua alma. E é nesse cenário que ele registra o primeiro versículo deste Salmo 57. Veja novamente aí comigo. Misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. A escura caverna em Adulão é um símbolo dessa sombra. Sombra das asas de Deus sobre Davi, como a galinha que estende as suas asas sobre os seus pintinhos para protegê-los. Assim como a galinha estende as asas sobre os pintinhos para protegê-los, assim é Davi, como ele se sente tendo a Deus agindo em seu favor. Como os pintinhos que correm para debaixo das asas da mãe diante do perigo, assim é que Davi se sente ali na caverna, sua alma encontra refúgio, não nas paredes daquela gruta, mas em Deus. Não, a situação não é nada confortável. Ele não está num spa com águas termais fluindo em uma gruta onde se aspira o cheiro de um incenso aromático e relaxante. Não é nada confortável estar ali na companhia de morcegos em uma gruta fria. Mas Davi ele não reclama, ele não resmunga, ele não se queixa, ele não murmura. Sua estada na caverna é passageira. Pelo menos essa é a expectativa dele. Ele está em uma gruta, mas ele não viverá para sempre em uma gruta. Davi ele tem a firme convicção de que está sob o refúgio das asas de Deus até que passe o perigo. Como diz outra tradução para este versículo 1, Davi declara que em ti, falando com Deus, em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. De fato, Deus nunca disse que não passaríamos por calamidade.
Deus nunca disse que não enfrentaríamos perigos, mas Ele sempre disse que nele nós encontraríamos refúgio e proteção em meio às calamidades, ainda que cercados de perigos. Deus nunca disse que não passaríamos por calamidades, mas Ele sempre disse que nele encontraríamos refúgio e proteção em meio a essas calamidades. Além disso, nós precisamos saber que estar sob as asas de Deus é estar seguro, mas pode não significar estar em uma situação confortável, pode não significar estar em uma situação agradável. Estar sob as asas de Deus é estar seguro, mas pode não significar estar em uma situação confortável. Estar em um refúgio protegido do perigo certamente traz alívio para a nossa alma, mas pode não ser o mesmo que estar livre de situações desconfortáveis, pode não ser o mesmo que estar livre de situações incômodas. Eu imagino que melhor é estar livre para correr, pular e ciscar o chão do que estar ali apertado sob as asas da mamãe. Mas estar sob as asas da mãe, ainda que trêmulo, é melhor do que estar sob o perigo constante e o risco de ser atacado e morto por um predador. A vida de boa parte dos cristãos nesse mundo, meus irmãos e minhas irmãs, ela pode muito bem ser ilustrada por essa condição de Davi ali na caverna do Adulão. São homens, mulheres, jovens, idosos, famílias, congregações que vivem neste mundo tenebroso sob ataques e perseguições de inimigos da igreja. Porém, outros cristãos que não têm sua liberdade de culto ameaçada devem estar vigilantes por sua vida, por suas vidas também, por suas famílias, por suas congregações, e isso por causa da ação diabólica neste mundo, seja por meio de pessoas na sociedade que buscam ridicularizar a fé daqueles que creem em Deus, seja por meio de ideias, estilos de vida e as mais diversas seduções que buscam nos afastar da vida conforme o Evangelho e do propósito de Jesus para nós. Nós também, mesmo que não sofrendo perseguição para o nosso culto e a manifestação livre da nossa fé, nós também precisamos estar vigilantes, porque, como nos alerta o apóstolo Pedro em sua primeira carta, nós devemos lançar sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Portanto, devemos estar alertas e vigilantes. O diabo, o inimigo nosso, anda em redor como um leão, fugindo e procurando a quem possa devorar. Portanto, nós devemos resisti-lo, permanecendo firmes na fé que temos em Jesus Cristo. Mas, voltando aqui ao Salmo 57, nós percebemos que ali, na caverna de Adulão, e em segurança, ainda e sabendo que os seus inimigos estão lá fora, é ali que Davi clama pela misericórdia de Deus, na esperança de ainda viver dias melhores. E é isso que nos mostram os versículos 2 e 3 deste Salmo de número 57. Veja aí comigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus, Ele me envia salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Davi já tinha sido ungido pelo profeta Samuel como rei de Israel. Mas nem por isso ele conspirou para tomar o trono de Saul. Ao invés disso, ele permaneceu fiel a Saul. E mesmo perseguido, ele sabia que Deus não tinha enviado Samuel à toa para ungir como rei de Israel. E é por isso que Davi permanece confiante de que Deus haveria de cumprir os seus propósitos em favor dele. As circunstâncias todas eram contrárias e adversas para que Davi fosse colocado no dia seguinte no trono de Israel. Ele estava só, sendo perseguido pelo rei Saul, estava escondido em uma caverna, muito longe de um palácio, sem um exército a seu favor. Mas enquanto na terra as circunstâncias lhe eram adversas, o Deus que lhe tinha ungido como rei estava muito além dos céus. E é por isso que Davi clama neste salmo ao Deus Altíssimo. Davi confia no amor e na fidelidade do Deus Altíssimo.
Davi confia no amor e na fidelidade do Deus Altíssimo. Bom, meus irmãos e irmãs, como eu disse, nós também enfrentamos adversidades. Para muitos de nós, as adversidades que enfrentamos não são como as de Davi. Mas essas adversidades que enfrentamos são tão perturbadoras para nós quanto eram para Davi. Aliás, se nós somos cristãos de verdade, nós devemos esperar passar por aflições. Vejam que foi Jesus quem falou que nós teríamos aflições neste mundo, e o apóstolo Paulo afirmou categoricamente. Na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 3, ele disse: todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E diante disso, todos os que creem em Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas devem então ter uma boa perspectiva tanto das aflições, perseguições e sofrimentos reservados aos que fazem parte do corpo de Cristo, como também devem ter diante de si a dimensão do Deus a quem elas entregaram o cuidado das suas vidas. E nesse sentido, todos nós devemos ter plena ciência do tamanho do nosso Deus. Devemos estar certos de que Ele é o Deus Altíssimo. Devemos estar certos também de que, apesar, ainda sendo o Deus Altíssimo, melhor dizendo, Ele é conosco. Devemos estar certos de que dos céus Ele envia a sua salvação, de que dos céus Ele envia o seu amor e a sua fidelidade. Por isso, a minha oração por você que se encontra em uma situação adversa, aflitiva, calamitosa, que se encontra em perigo, a minha oração é para que o Espírito Santo faça chover sobre você amor e fidelidade, a fim de restaurar a sua fé e a sua confiança em Deus, meu irmão. Se não for o seu caso, nesse exato momento, se esse não for o seu caso, quando você estiver enfrentando aflições, e elas virão, meu irmão, minha irmã, que você diga ao mesmo que outras traduções para estes versículos que nós acabamos de ler neste salmo registram. Que você diga: peço ajuda ao Deus Altíssimo, ao Deus que me defende. Clamo ao Deus Altíssimo, dos céus Ele enviará socorro para me salvar. Meu Deus enviará seu amor e sua fidelidade. Pedirei ajuda ao Deus Altíssimo. Lá do céu Ele me mandará ajuda e me salva. Ele manda ajuda e me salva. Faz isso porque é fiel e tem um grande amor por mim. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que tudo executa por mim. Ele enviará seu auxílio dos céus e me salvará. Que Deus derrame sobre você chuva de amor, que o auxílio e a salvação cheguem a você, meu irmão, minha irmã. Este Salmo 57, ele está dividido em duas partes, em duas estrofes que encerram com o mesmo refrão. Esse refrão está nos versículos 5 e 11, e ele nos diz o seguinte: se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra, esteja a tua glória. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra, esteja a tua glória. Mas vejam como que a primeira estrofe termina e como que começa a segunda estrofe. Veja aí comigo como que termina a primeira estrofe, no versículo de número 4, e como que começa a segunda estrofe, no versículo de número 6. Veja aí comigo esses versículos. Versículo 4. Estou em meio a leões ávidos para devorar, seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Preparam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram.
Perceba uma coisa interessante na composição deste salmo. A primeira parte é marcada pela confiança de Davi em Deus em meio à perseguição. Davi ele encerra essa primeira estrofe descrevendo quem são esses seus perseguidores, como nós vimos aqui no versículo de número 4. Esses que o perseguem de perto são como feras selvagens. Esses perseguidores agem como leões que usam seus dentes como armas, e essas armas são como lanças e flechas atiradas contra Davi. Mais do que isso, suas línguas são como espadas mortais. Então, as palavras caluniosas e ameaçadoras dos seus perseguidores, dos perseguidores de Davi, são as armas usadas contra ele. As palavras desses homens são essas armas, o que não deve nos causar estranheza, porque na falta de evidências contra a dignidade, honradez e piedade de Davi, não resta senão a calúnia e as falsas acusações para ameaçarem e para atacarem este servo do Senhor. E então percebam, meus irmãos e minhas irmãs, que coisa interessante. Davi, ele interrompe essa descrição dos seus perseguidores no versículo de número 4, e ele tem um êxtase de louvor a Deus no versículo 5, quando ele diz: ser exaltado a Deus acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória, para em seguida ele dar continuidade à descrição de como os seus perseguidores agem, como nos mostra o versículo 6, que mostram que as armadilhas criadas, armadas pelos seus perseguidores, não são capazes de pegar Davi até agora, não foram capazes de pegá-lo até agora, mas essas armadilhas foram capazes de abater o ânimo de Davi. Porque, afinal de contas, você há de concordar comigo que fugir o tempo todo cansa. Nos leva à exaustão, deixa a gente desanimado, porém Davi ele enxerga adiante e ele vê o dia em que seus perseguidores é que cairão na própria armadilha armada por eles. Bom, de certo modo, isso assim aconteceu na vida de Davi. De certo modo, foi isso que aconteceu em um encontro de Davi com Saul em uma outra caverna. Depois de sair da caverna em Adulão, na companhia de seus irmãos e da família de seu pai, que sabendo que ele estava lá, foram ao encontro dele, depois de sair da caverna em Adulão, agora, com 400 homens, que se uniram, que se juntaram a Davi, ainda em fuga de Saul e do seu exército, formado por 3.000 homens, Davi tinha 400 a favor de si, enquanto Saul o perseguia com um exército de 3.000. Davi, então, ele se refugia com seus homens no fundo de uma caverna. Quando, de repente, aparece Saul sozinho, sem saber que Davi e seus homens estão lá. E essa é a oportunidade perfeita para que Davi acabe com a perseguição, matando Saul. E foi isso, exatamente isso que os seus soldados disseram para ele: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entreguei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Porém, Davi, ele poupou a vida de Saul e ele disse para os seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois é um ungido do Senhor. E então, como nos mostra o primeiro livro de Samuel, no capítulo 24, fora da caverna, então, Davi grita para Saul, chama a atenção de Saul. Davi tem uma prova de que poderia ter matado Saul, ele havia cortado um pedaço do manto de Saul. E lá fora, Davi grita à distância para Saul: ó rei, meu senhor, porque o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal. Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu poupei, pois disse: não erguerei a mão contra meu Senhor, pois ele é um ungido do Senhor. E assim Davi deixa claro para Saul que estava sendo perseguido injustamente. Perseguição essa incitada por pessoas que estavam conduzindo o rei ao erro, conduzindo Saul ao erro. Pessoas que estavam difamando, caluniando, mentindo sobre as intenções de Davi para com Saul. Pessoas que eram como leões ávidos para devorar.
e que armavam ciladas para Davi ser pego e morto. Davi fez Saul cair, Deus, melhor dizendo, desculpem, Deus fez Saul cair em uma dessas armadilhas. Mas Davi poupou a vida de Saul. E Davi foi honrado por isso, porque em seguida Saul cessa a perseguição a Davi. Então percebam que Davi descreve seus perseguidores no final da primeira estrofe e no início da segunda estrofe, colocando entre essas duas estrofes um cântico de louvor a Deus. E desse modo, inspirado pelo Espírito Santo, Davi nos ensina que o crente nunca deve perder de vista a glória de Deus, especialmente quando sofrer angústias. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a sua glória. Pois Deus é capaz de usar situações adversas para que o seu nome seja glorificado. Por isso, meu irmão, minha irmã, mesmo estando em meio a essas tribulações, você, eu, nós devemos parar e dizer: ser exaltado, ó Deus, acima dos altos céus, dos mais altos céus, que a tua glória brilhe sobre toda a terra. Que a tua glória brilhe, a despeito dessas circunstâncias. E assim o Deus Altíssimo, exaltado acima dos mais altos céus, há de resplandecer com sua glória como o sol aparentemente escondido atrás de nuvens escuras e carregadas que trovejam anunciando uma terrível tempestade. Mesmo cercado por leões, ainda que tendo diante de si armadilhas abertas pelos inimigos, o crente deve parar, respirar e se segurar na verdade de que Deus é altíssimo, que Deus está acima de tudo e de todos, acima dos mais altos céus. Lembremos-nos, portanto, de Jesus, ele que estava manietado, preso diante dos seus algozes, ele que, depois de ter ouvido falsas acusações contra si, e então o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. E depois de dizer isso, e tendo sido acusado de blasfêmia pelo sumo sacerdote, alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e deram-lhe murros, e diziam: profetize. E os guardas então o levaram dando-lhe tapas. Sim, depois disso, Jesus foi cruelmente torturado e assassinado em uma cruz à vista de todos. Sobre a cruz na qual pregaram estava a acusação feita contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. Sim, ele era o rei dos judeus. Na verdade, mesmo ali naquela cruz, ele era o rei dos reis e senhor dos senhores. Mesmo com as costas lanhadas pelos açoites, mesmo com a face desfigurada pelos socos e ensanguentada pela coroa de espinhos, mesmo despido, pregado na cruz e exposto à vergonha pública, mesmo assim, Jesus não perdeu de vista o dia da sua volta em grande glória nas nuvens do céu. E assim ele nos ensina, meus irmãos e minhas irmãs, que mesmo sofrendo aflições, nós não devemos perder de vista essa mesma glória que será um dia testemunhada por nós quando ele voltar. Mas voltando ao Salmo 57, vemos que Davi primeiro clama pela misericórdia de Deus, certo de que sob as asas do amor e da fidelidade do Deus Altíssimo, encontrará refúgio e salvação do perigo trazido pelos que lhe perseguem como leões, ávidos para o devorar, como nos mostram os versículos 1 a 4 da primeira estrofe. E em seguida, Davi exalta e glorifica ao Deus que está acima dos céus, mesmo tendo diante de si armadilhas mortais,
como nos mostra os versículos 6 a 10 da segunda estrofe. E Davi encerra este salmo com uma sequência de declarações de confiança e de louvores a Deus por seu amor e por sua fidelidade. E é isso o que está registrado nos versículos 7 a 11 deste salmo. Eu convido você a ler esses versículos novamente comigo. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Acorde, minha alma, acordem harpa e lira, vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações, cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Percebam como que Davi ele coloca nas alturas o amor de Deus, a fidelidade de Deus, assim como o próprio Deus. O amor de Deus é grande porque Deus é grande. O amor de Deus é tão grande que alcança os céus porque Deus é exaltado acima dos céus. A fidelidade de Deus é tão grande que vai até as nuvens, porque Deus é altíssimo. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você estiver passando por aflições, firme seu coração em Deus. Se a sua alma estiver abatida e prostrada, ordene que ela acorde. Não tema abrir os olhos para mais um dia. Aliás, louve a Deus e experimente o mesmo que Davi neste salmo, ao ponto de você também ser capaz de reagir do seguinte modo às aflições, dizendo: o meu coração está decidido, ó Deus, a cantar hinos que lhe deem louvor. Acorde, ó minha alegria, acordem harpa e lira, hoje eu acordarei o sol. Desperte minha alma, despertem lira e harpa, quero acordar o amanhecer com a minha canção. Meu coração está tranquilo e confiante, ó Deus, cantarei louvores ao som de instrumentos. Acorde minha alma, acordem harpas e liras, vou acordar bem cedo, o meu coração está firme, ó Deus, bem firme está. Eu cantarei hinos em teu louvor, acorde meu coração, minha harpa e minha lira acordem, eu acordarei o sol. E nisso nós vemos que ao invés de passar a noite chorando e lamentando, Davi se dispõe a passar a noite cantando, tocando e louvando a Deus na caverna em Adulão, até que os primeiros raios do sol adentrem a escuridão daquela caverna, anunciando a chegada de uma nova manhã, de um novo dia. Davi se dispõe a acordar o sol para dar o toque de louvor a Deus e fazer com que a alvorada então desperte. Davi ele tem uma confiança interior em Deus a despeito dos seus perseguidores lá fora. Ele anima a sua alma para que louve o amor e a fidelidade do Senhor diante de todos. Ele vislumbra o dia em que ele fará isso diante de todos e ele encerra o salmo com um refrão que declara a grandeza e a majestade de Deus, dizendo: "Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória." Bom, meus irmãos e minhas irmãs, eu fiz menção a Jesus diante de um tribunal armado para o condenar à morte, a despeito de não haver qualquer prova de acusação, de transgressão dele contra a lei dos homens ou a lei de Deus. Eu disse que Jesus foi acusado injustamente. Falsas testemunhas depuseram contra ele naquele tribunal eivado de vício, armado para o condenar entre os judeus. E em seguida ele foi entregue ao tribuno romano, que nada encontrou que sustentasse as acusações contra ele. Só que mesmo tendo sido constatada a sua inocência, Jesus foi condenado à morte, morte de cruz, mas não sem antes ser duramente torturado, ter a sua face desfigurada e a sua carne arrancada e moída pelos socos, pancadas com um pedaço de madeira e açoites e a coroa de espinho posta em sua cabeça. E é sobre esse momento que, séculos antes disso tudo acontecer, o profeta Isaías registrou o seguinte:
Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías, capítulo de número 53. Como afirma Isaías nessa sua profecia sobre Jesus Cristo, sendo humilhado, sofrendo e morrendo em favor de pecadores, ele se submeteu a tudo isso, certo de que veria o resultado do sofrimento da sua alma e ficaria satisfeito com este resultado. Sim, por ter sido santo, justo e perfeito em todos os seus pensamentos, palavras e ações, Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte, uma vez que ele morreu, não por culpa própria, e sim por ter assumido a culpa dos pecadores por quem ele veio morrer e salvar. Jesus ressuscitou e Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Filipenses, capítulo 2, nos informa isso. Sim, esse dia chegará. Jesus voltará. E quando ele vier, há de julgar e condenar toda a malignidade. E assim que sua volta, ela é escrita no livro de Apocalipse, capítulo 19. João escrevendo e dizendo: vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, do mesmo modo, os perseguidores afligiram Davi e afligiram a Jesus e afligiram os crentes de todos os tempos, fazendo de suas línguas espadas afiadas. Um dia, esses perseguidores serão feridos com a espada afiada que sai da boca de Jesus Cristo, e essa espada é a verdade. Ela descortina os corações, ela penetra a alma, a divisão de juntas e medulas, para expor quem é o ser humano. E ele virá, e ele trará sobre si o nome e o reconhecimento de que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas enquanto esse dia não chega, nós somos convocados a testemunhar sobre o Evangelho a todas as nações. Somos enviados a fazer o mesmo que Davi,
conforme ele registrou aqui nos versículos 9 e 10 desse Salmo 57, nós somos convocados a dizer: eu te louvarei ao Senhor entre as nações, cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. Somos convocados a sermos testemunhas do amor de Deus e da fidelidade de Deus, um dia enviada dos céus na pessoa de Jesus para nos salvar e hoje nos direcionando a fazermos o mesmo em favor de povos e nações. Por isso, eu encerro esta pregação dizendo a você, meu amigo, minha amiga, que Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso eu faço o convite para que você se arrependa dos seus pecados e crê em Jesus, o recebendo como seu único, suficiente e definitivo Salvador e o reconhecendo como Rei e Senhor da sua vida. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esta noite, pela tua palavra. Louvamos o teu santo nome, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, a quem nos submetemos, o reconhecendo, depois de reconhecê-lo como único, suficiente e definitivo Salvador das nossas vidas. Ó Deus, olhamos para a tua palavra, para as tuas promessas, que não voltam atrás, que não deixarão de ser cumpridas, e sabemos que um dia diante do Senhor todo joelho se dobrará, e toda língua confessará nos céus, na terra e embaixo da terra. Anjos, homens e demônios, Senhor, se renderão aos teus pés, todos, sem exceção, e reconhecerão que teu nome está sobre todo nome, que tu és o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nos deste a graça de fazermos isso em antecipação e sermos livres da ira de Deus. Mas, ó Deus, nesta noite eu oro e te peço, Senhor, por aquelas amigos e amigas que estão ouvindo esta pregação e nesse momento têm as suas frontes baixadas, seus olhos fechados ou suas mentes antenadas nessa oração. Eu te peço que teu Espírito Santo possa despertar esses amigos e amigas a, ó Deus, serem convencidos de que um dia tu julgarás toda a malignidade de homens ímpios, homens e mulheres que viveram como o Senhor nunca tivesse existido e nunca um dia viesse pedir conta das suas vidas. A palavra nos diz que todos nós somos radicalmente pecadores, a despeito de boas coisas que fazemos. Todos nós somos dependentes de um Salvador. E o Senhor enviou dos céus o teu amor e a tua fidelidade, Jesus Cristo. Ele viveu e nos amou. Morreu em nosso lugar. E por isso eu te peço que esses amigos e amigas também olhem para tão grande amor e entreguem as suas vidas. Em nome de Jesus, eu oro e peço isso. Amém. E amém. Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente. E até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.